Oi pessoal, meu nome é Patrícia Rosa, eu sou gerente de prevenção de perdas e risco na Drogaria Araújo. E é com muita alegria que a gente dá início com essa palestra à Semana da Saúde da Drogaria Araújo. Este evento que já é tão tradicional, esse ano vai acontecer de uma forma diferente, de forma online, mas não menos importante. E a gente começa essa palestra de hoje com a presença da doutora Filó. Bem-vinda, doutora Filó, é uma alegria ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, Patrícia, a alegria é minha, a honra é minha de participar de mais um evento desse da Araújo, né? Da outra vez que eu participei, foi presencial, foi aberto para o público, e dessa vez estou tendo oportunidade, né? Prazer de estar aqui com você para conversar. Araújo está de parabéns por esse momento, por um cuidado com os funcionários, né? Isso faz dela uma empresa diferente. Para mim é uma honra, um prazer. E a gente convidou a senhora para falar um pouco da importância da fé, né, doutora Filó? Nós que passamos por meses onde a gente teve que se adaptar, onde a gente teve que mudar toda a nossa rotina, muitas pessoas ficaram dentro de casa e ainda estão dentro de casa esse tempo todo, né? Apesar de terem sido meses difíceis, onde muitas pessoas tiveram que interromper o trabalho, as crianças tiveram que interromper o colégio, né? E essa mudança toda de rotina. E agora a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel aí, né? As coisas já começam a voltar ao normal, mas nem sempre, às vezes, dentro de nós, as coisas voltam ao normal, né? Às vezes ainda existe uma tristeza, uma desorganização mesmo interna, uma desorganização interior. E como é importante a fé nesses momentos, não é mesmo? Na verdade, né, Patrícia, a fé não é importante só nesses momentos, né? Eu acho que nesse momento a fé foi chamada, porque nesse momento em especial, né, que a gente viveu agora, estamos saindo da questão do coronavírus, ele simplesmente parou a vida de todo mundo, né? A vida de todo mundo foi interrompida, teve que ser readaptada, e o ser humano ele tem uma ilusão e um desejo, um controle 360 graus da vida. E de repente o coronavírus falou, ninguém tem controle de nada, né? E ele nivelou todo mundo, ele igualou todo mundo. O coronavírus não te perguntou qual é o seu sobrenome, qual é a sua conta bancária, se você fez mestrado, doutorado, o que você faz da vida. Mas ele colocou, todo mundo é absolutamente igual. E ele levantou uma questão que a sociedade sempre guardou debaixo do tapete, que é a morte. Então, de repente, as pessoas se confrontaram com uma realidade, assim, eu morro. Né? E nós tivemos algumas cenas muito difíceis, né? Quando eles começaram a mostrar a cena de abrindo cova, né? Muita gente entrou em pânico, porque a grande maioria foi obrigada a pensar, bem, agora eu sou finito, né? A consciência da finitude chegou, eu acabo, e aí? O que eu creio? De verdade eu creio em alguma coisa? De verdade eu acredito que Deus existe? Ou de verdade minha vida é sustentada aonde? O que segura a minha vida quando o dinheiro não vai ter segurança, quando o meu nome, o meu sobrenome, a linhagem familiar, nada traz nenhuma segurança, né? Então, isso mexeu de verdade com as pessoas, porque a gente vive um mundo, né, de relações tão superficiais, tão líquidas, que se eu te perguntar quem é você vai me responder, eu sou gerente da Araújo, não é isso que eu estou te perguntando, né? Quem é a Patrícia, né? Então as pessoas foram, nesse momento agora, checadas com isso, quem eu sou de verdade, né? E com a morte, o que acontece, né? Então, e antes da morte eu tenho uma vida para ser vivida. E como é que eu tenho vivido isso? Então, a fé foi, na verdade, foi levantada porque, na verdade, virou um questionamento, assim, de verdade, eu creio em quê? E isso muda o quê, minha vida? Né? Para as pessoas que já tinham um cultivo da fé, conseguiram vencer melhor. Outros viveram mais pânico, né? Mais medo, né? Que deixou as pessoas mais paralisadas. Né? E diante desse cenário que traz tantas incertezas ao nosso coração, como que a gente consegue resgatar a fé, Filó? Patrícia, assim... É o que eu fico pensando, né? Acho que para a pessoa, porque não tem mágica, né, gente? A fé não é mágica. Se a gente parar e pensar, todos nós, tem pessoas que vão falar para você assim, eu não tenho fé, não. Mas, na verdade, a fé é um dom que foi dado a cada um de nós no batismo. Todo mundo que foi batizado recebeu o dom da fé. A questão é que a gente guardou a fé, né? A gente não cultivou, a gente não trabalhou isto. A gente perdeu muito a consciência de que o ser humano não é só matéria, que nós somos corpo e alma.
Então a gente cresceu sempre escutando assim, olha, você precisa alimentar bem, claro que precisamos alimentar bem, tem que dormir bem, tem que praticar esporte, mas só para cuidar do corpo. E o cuidado com a alma, e o cuidado espiritual sempre ficou à deriva. E a gente tem vivido já passamos da fase de achar que a gente é cristão porque recebemos isso como herança. Minha família foi, minha família meu bisavô foi. Não, nós já vivemos hoje um século que eu tenho que me posicionar se eu creio ou não. Né? Porque a fé exige uma postura, não é? A fé não é algo abstrato, é algo que é revelado à medida que eu vivo. Então, como é que a gente resgata essa questão? Né? Como é que eu vou? Primeiro eu preciso pensar, eu creio? Creio. Creio em quê? Em Deus. Deus é o que seu? É meu Pai. Então, restabelecer esse laço de que eu sou filho. Que eu sou uma filha, e não qualquer filho, mas um filho amado. Eu acho que quando a gente começa a tomar uma consciência dessa dimensão e pensar, se eu sou um filho amado, fui criado para quê? Criado para viver um amor, criado para uma alegria indizível, criado para uma vida que é eterna, não é isso que nós como cristãos acreditamos, né? Então, é momento de repensar isso. Como é que eu vou pensar nisso? Eu preciso silenciar, nós vivemos muito barulhento demais. Nosso mundo é de muito barulho e a gente tem dificuldade demais com o silêncio, que o silêncio nos incomoda, né? Então, se a gente chega em casa e a casa está silenciosa, a gente liga uma televisão, liga o rádio, liga tudo ao mesmo tempo e liga para alguém, telefone, liga celular, porque o barulho me incomoda, né? Quer dizer, o silêncio me incomoda, né? Porque eu preciso de alguma coisa falando. Que dificuldade é ficar sozinho com a gente mesmo, né? Então, eu preciso primeiro descobrir se eu creio. Creio em meu pai, tenho essa consciência que eu tenho um pai. Mas tem tanto tempo que eu não rezo, tem tanto tempo que eu não me dirijo a ele. Que bom que pelo menos agora, nesse momento, você tem desejo de falar. Eu quero falar com meu pai, e você vai descobrir que você tem um Deus Pai amoroso, cuidadoso, que nos ama e que nos acompanha. E que se você falar, eu preciso do Senhor agora, ele vai falar, oi. Mas é preciso silenciar, é preciso acalmar, é preciso ter a coragem de desligar o celular, desligar uma televisão, entrar num quarto. Mas não tem nada lá, filho, a porta é fechada, não tem só parede, mas Deus que vê no oculto te escuta. Né? Então, trabalhar essas questões de calar, né? O que alimenta a nossa alma? Nós temos que voltar à palavra de Deus, né? Temos que voltar à Eucaristia, né? Então, é preciso buscar as fontes que te alimentam. Da mesma forma como a gente busca o alimento do corpo, é preciso buscar o alimento da alma. Não tem jeito, porque quem sustenta o corpo, de verdade, é a nossa alma, né? Nós sabemos que o corpo serve para quê? Nada, né? E é tão interessante que a gente vai vendo as marcas, né? Do não alimentar a alma, né? Aquela tumiena, né? Ó vida, ó céus, ó luta, ó cansaço. Não, tá difícil, não, você tá sabendo, vai ficar pior, você não viu a última notícia? Não, vai ser bem pior do que você tá imaginando, né? Então são pessoas que se arrastam, né? Não tem o prazer de caminhar, né? Não tem o prazer, não tem a alegria da vida mesmo na dificuldade, né? Sabendo que a gente não tá só, não tá desamparado, né? Mas tem alguém que cuida, né? Então esse olhar que a gente vai resgatar, buscar, por isso é possível? Sim. Se você já tem um começo, é possível buscar lá atrás. Foi quando foi a última vez que eu parei para rezar? Quando foi a última vez que eu parei para alimentar a minha alma? Né? Aquilo que eu sempre brinco, né? Vocês comem quantas vezes por dia? Tem gente que tem a graça de comer 5 vezes por dia, né? Tem gente que come uma só, mas e a alma? Alimenta quando? Se eu entro num ativismo louco, num fazer, mas sem uma consciência do que eu faço, por quê e para quem? Né? Então, e é isso que a gente precisa repensar. E com essa correria, com essa pandemia, que todo mundo teve que, de repente, parou o mundo assim, as pessoas tiveram que repensar tudo na vida, né? Inclusive como é que a gente vive com menos, inclusive como é que a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Né? Houve uma mudança em muita coisa. Né? Então, eu acho que é um momento rico para quem quiser repensar. E essa consciência de que nós somos filhos, né, que traz uma confiança mesmo, traz um sossego para o nosso coração em saber que se eu sou filho, eu tenho um pai que cuida de tudo, que é o dono de todas as coisas, que já sabe por onde ele vai me levar. Como que eu posso fortalecer essa consciência de filho? Então, você já falou, né, da palavra de Deus, né? Então, ter contato com a palavra. Então, quem é esse Deus? Esse relacionamento, né? Quanto mais a gente fortalecer esse relacionamento, vai melhor
para estabelecer a nossa confiança e ampliar essa consciência de filhos de Deus, né, Flor? Porque o sinônimo de fé é confiança. Né? Assim, eu creio em e confio, né? Eu confio. E hoje uma mãe falava comigo lá no CTE, doutora Filó, não adianta eu ficar perguntando para a senhora que dia que a menina sai do respirador, porque eu já escutei na palestra da senhora que assim, eu entrego, eu dou para ele e tiro da mão dele. Então, entregar é entregar. Eu entrego e esqueço porque ele é meu pai. E aí a confiança é absoluta. Mas para me confiar em alguém, eu tenho que conhecer. Eu não posso entregar para você um cartão, uma vida, um segredo, ou alguma coisa da minha vida se eu não te conheço. Então eu preciso conhecer, né? Porque você está falando da intimidade. E aí eu volto no trecho que eu gosto muito, né? Que é do Pequeno Príncipe com a raposa, né? Pode ser que alguém que esteja nos escutando agora já leu o Pequeno Príncipe, né? E tem um trechinho tão lindo, né? Do Pequeno Príncipe com a raposa, que o Pequeno Príncipe fala assim com a raposa, brinca comigo? Aí ela fala assim, não brinco. Oh, mas brinca comigo, eu tô sozinho. Brinco não. Mas por que você não quer brincar? Eu tô sozinho, brinca. Ela falou, não brinco. Ele falou, por que você não brinca? Porque você não me cativou. E o que é cativar? Cativar é assim. Você vai ser o único menino entre todos os homens do mundo. E eu serei a única raposa para você entre todas as raposas do mundo. Ele falou, mas como é que eu faço isso? Você tem que vir todo dia. Todo dia? Ela falou, todo dia. E de preferência no mesmo horário. Porque se você vier às 4, começa a ser feliz às 3. E quando você vier, você não senta perto de mim, sabe porque você não me conhece. Então você senta longe de mim e me olha assim, ó, de rabo de olho. E todos os dias você vai sentar lá e como nós vamos ficando próximo, cada dia você vai chegando mais um pouquinho pertinho de mim. Até o dia que nós vamos olhar assim, ó, um no olho do outro. E você vai ser o único menino entre todos os meninos. Eu seria a única raposa para você entre todas as raposas. Aí ela pega o Pequeno Príncipe e mostra para ele o milharal. E fala, olha milharal, eu não gosto de milho para mim não faz a menor diferença. Mas quando você me cativar e eu olhar para o milho, para o campo de milho e o sol bater nos cabelos dourados do milharal e o vento fazer com que eles balancem, eu lembrarei de seus cabelos dourados e sentirei saudade de você. Essa é a nossa relação com Deus. Né? É a relação do ser seduzido, né? O que Jeremias fala para ele, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Né? Então a gente vai sendo encantado por ele, né? Porque quanto mais você procura, Deus é uma coisa tão doce, né? Eu falo que ele é tão doce, que ele te permite marcar a hora, e o dia, e o lugar. Ele fica à sua disposição. O Senhor do Universo te espera na hora que você marcar. Fala que eu posso às 3 da manhã, vai estar lá. Eu posso às 1 da tarde, ele vai estar lá. Eu posso às 8 da noite, ele vai estar lá. Porque não tem ninguém que deseje uma maior intimidade que Deus. Deus quer muito mais ser seu amigo íntimo do que você dele. Ele deseja essa proximidade. Ele deseja, mas ele vai participar dessa minha vida banal? Então eu vim trabalhar todo dia na Araújo e faço de tanto até horário. Vai querer participar da minha vida banal que fico feito uma louca correndo aqui no hospital? Sim, ele quer participar da banalidade, né? Da cotidianidade da nossa vida. Deus quer estar junto conosco, né? Participar desse mistério, porque quando a gente insere Deus na vida, a vida não é mais banal. A vida tem um mistério, né? Ela passa a ser sagrada, né? É tão diferente, todos aqueles que eu encontro passam a ser sagrado. O espaço que eu trabalho é sagrado. Né? Então tudo muda de ótica a partir do momento que Deus é inserido. Né? Então é possível esse caminho? Sim, depende de quem? De você. É o dia que você quiser. Por isso que ano novo é o dia que você fala, hoje eu quero mudar a minha vida. Né? Então passa a ser novo a partir desse momento. Né? Então fica doido para ver se a gente toma, né? Porque eu falo que ele sempre nos precede, ele sempre nos chama, ele está todo dia ali te cutucando de alguma forma, falando, vem cá, eu tenho tanta coisa boa para te contar. Tem uma vida muito melhor que você imagina para me te dar. Não fica preso nessa... Eu falo que a gente fica preso no nosso ateliê, né? Deus tem um mundo vasto para nos dar, né? Tem uma imagem tão linda de São Paulo, você assistiu o filme de Paulo? Que ele vai falar com o centurião, né? Que prende ele, o romano, e ele fala com o centurião. Na verdade, eles estão diante do mar. Você viu esse filme? Não. E ele fala com ele, a vida é assim... Nós homens, e ele agacha, pega a água no mar e coloca na mão dele e fala assim, um homem briga por tentar segurar a vida que ele pega aqui na mão e não percebe que a vida escorre pelos dedos. E ele está brigando por isso e que ao mesmo tempo está escorrendo.
O que eu estou te dizendo, vira para ele, esse mar inteiro. Percebe a diferença? Então a gente está preso no ateliê e Deus tem um mundo para nos dar. Por que nós temos medo desse Deus que é só amor, né? Que quer nossa liberdade, quer nos ajudar num momento desse, que diz para cada um de nós, não tenhais medo, né? Coragem, né? Porque o medo te paralisa, a gente não vai a lugar nenhum, não é, Patrícia? Exatamente. E muitas vezes a gente tem essa visão de que Deus é um Deus muito distante, né? Às vezes é difícil para muitas pessoas ter uma relação próxima, né? Então, muitas vezes, quem já te viu falar sabe que você chama carinhosamente Jesus de G, né? E isso é sinal de um relacionamento íntimo, né? Até apelido, né, Filó? Esse é muito atrevido, né? Eu já falei isso com ele, você desculpa o atrevimento, né? Mas como a amizade surgiu na adolescência, todo amigo de adolescente tem apelido, né? E ele se mostrou assim tão íntimo, né? Tão perto, né? E eu acho que a gente não precisa ter medo. Eu acho que com Deus a gente tem confiança, a gente tem entrega, né? E quanto mais a gente aprender a conviver mais perto dele, né? Sentir esse Deus tão íntimo, né? Eu acho que essas barreiras vão quebrando, porque eu jamais poderia ter tomado a iniciativa dele chamá-lo de meu amigo e chamá-lo de um apelido se ele não tivesse primeiro desejado. Está escrito na palavra de Deus, eu já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado amigos, né? Eu acho que eu peguei essa palavra, essa frase dele, assim, no pé da letra, né? E falei, meu amigo, né? Então, quem sempre toma iniciativa na nossa vida é Deus, né? Porque Ele é que deseja tirar a nossa vida dessa mesmice, tirar dessa vida dessa pequenez, dessa forma como a gente enxerga tão obtusamente. Deus quer muito mais, Ele quer nos dar a vida em abundância, né? E nós fechamos a nossa vida, né? Porque a forma, o que a gente tem que entender é que nós confundimos muito vida com subsistência. E às vezes o ser humano, e eu acho que essa pandemia mostrou muito, o tanto que a gente corre, para quê? Para acumular, para ter. Mas a gente esqueceu que a vida não é isso, ela é muito mais do que isso, né? Nós somos chamados a uma vida que é eterna. Deus tem uma dimensão espetacular. E Jesus, ele é tão impressionante, né? Que quando ele lá em Mateus 6, 24 a 34, ele fala conosco assim, vocês estão confundindo vida, né, com subsistência. Falta ele falar essa palavra, ele fala, não vos preocupeis com o que haveis de comer, não vos preocupeis com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Seu pai sabe que você precisa de tudo isso. E ele não mandou a gente olhar para a pessoa mais rica do mundo nem mais famosa. Ele mandou a gente olhar para os lírios do campo e para os pássaros do céu. Né? Porque ele cuida de cada um. O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender que o nosso Deus é um Deus de amor, amor. Então, porque eu sou filha, você é filha, cada um de nós é filho. Então, se nós somos filhos, Deus é amor, nosso DNA, nós temos um pedaço do DNA do Pai. O DNA que a gente carrega é o DNA do amor, né? Então, a gente tem que ter na nossa vida, nas nossas relações, uma marca de amor, né, Patrícia? Porque eu acho que eu vou poder deixar esse mundo sossegado, né? E eu falo com ele, olha a distância que ainda falta. O dia que alguém me olhar e falar, nossa, como é que você parece com seu pai? Né? Que distância isso ainda está na nossa vida, né? Porque o dia que a gente aprender a viver o amor, né? Na nossa vida, nas nossas relações, na família, no trabalho, porque o nosso trabalho não pode estar dissociado daquilo que eu creio. Eu não posso ser uma no meu trabalho e outra dentro da igreja, onde eu vou, ou na minha casa. O meu trabalho é a extensão, o meu trabalho, na verdade, é o meu caminho de santidade. Quem é você? Eu sou filha de Deus, amada. Mas o meu caminho de santidade, eu exerço a minha santidade pela medicina. Você lá como gerente. E cada um de nós, aquela que é dona de casa, dona de casa. Por quê? Porque eu tenho que colocar em tudo que eu fizer uma coisa chamada amor. Se eu trabalho com amor, eu transformo onde eu trabalho. Né? Jesus fala na Bíblia, né? O trabalhador é digno de receber o seu salário. Né? Então, o fruto do seu trabalho. Mas a gente pode dar mais do que só minhas horas de trabalho. Eu posso transformar em meu ambiente de trabalho. Né? Se eu trabalho em equipe, né? Eu falo isso lá no hospital, a gente trabalha em equipe, então ninguém é mais importante que o outro, nós somos um elo, nós somos uma corrente. Quem está na ponta de cá ou na ponta de lá, nós fazemos juntos. Mas se eu colocar nela uma coisa básica, que é, eu trabalho por quê e para quem? Né? Então, é por amor que a gente faz todas as coisas, né? Porque pode ser a nossa última conversa, né? Pode ser meu último dia de trabalho. Né? Então,
Qual é o sentido que eu dou nesse trabalho, que me permite levar o alimento para minha casa, mas ele pode ser mais do que isso, né? Se eu colocar nele uma pitada daquilo e compreender que meu pai, que é amor, espera de mim não menos do que isso. É verdade. E até porque, na maioria das vezes, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né, com a família. Não tenha dúvida. Você imagina a gente no hospital 12 horas de trabalho todo dia, ou eu que vou no hospital todos os dias, né? Uhum. Eu convivo mais com o pessoal do hospital do que com meu marido, né? Isso não tem, a gente não tem dúvida disso, né? Então, como é que é preciso aprender a ver o outro que me é dado, né? O dia que a gente entender que o outro que é colocado na nossa vida é um mistério, que na verdade ele é um presente de Deus na minha vida, na minha transformação. Filó, mas você não sabe tanto que ele é insuportável. Não, não é ele que é insuportável, a gente que ama pouco. Porque não é possível que a pessoa só é ruim, não, ele tem alguma coisa boa, né? Eu tenho que aprender a mudar o foco do meu olhar. Né? E eu falei que essa pandemia, como a gente ficou coberto, né, Patrícia, de máscara, a gente aprendeu a ter que olhar um para o outro pelo olhar. E aprender a olhar uns para os outros, né? A descobrir aquele que o outro me é dado. E lembrar que as pessoas não são colocadas por um tempo, né? Porque eu digo que sempre as pessoas são colocadas pelo tempo necessário para te ensinar. Você deixa alguma coisa nela e o outro deixa no outro. Algo. E isso sempre fica uma marca. Ninguém é a mesma pessoa depois de um encontro. Uhum. A vida da gente é transformada. E esse final de semana eu estava falando isso com meu sobrinho, meu neto não entende nada, mas eu estava falando isso com ele, 3 anos de idade. A gente estava brincando com aquelas... com slime, né? Uhum. E aí ele brigava, vovó não pode misturar. Eu falei, mas não foi só a vovó que misturou, foi você que misturou. E aí uma é roxa, outra amarela, e quando a gente tentava tirar, uma ficava com um pedaço roxo, outra amarelo. Eu falei, porque assim é a vida, meu filho. Depois que você encontra com alguém, sempre um leva um pedaço do outro, né? No bom sentido, né? O que você deixou no outro hoje que você viu, que eu deixei hoje nas pessoas que eu encontrei. Né? Se a gente pensa nisso, né? A vida passa a ser tão diferente, né? Porque ela não é uma rotina mais, né? Todo dia tem algo novo para poder ser descoberto e vivido, não é? É o desafio, né? É verdade. Quando a senhora fala de que a gente tem que ser amor ao próximo, nós da Araújo permanecemos aí nesse tempo de pandemia, fomos à linha de frente, né, do enfrentamento mesmo contra o Covid. Todas as nossas lojas, a maioria, né, permaneceram abertas, com as equipes todas trabalhando, de prontidão mesmo para servir num ato de coragem, né? Porque muitas vezes tem que ter aquela pessoa que vai ser forte para assumir ali o controle e ter a responsabilidade de enfrentar situações dessa, né? Eu acho que, em especial esse momento, né, Patrícia, assim, algumas equipes foram chamadas mesmo para se posicionar. E eu acho que a gente teve que caminhar coragem com conhecimento. Que a gente tinha que conhecer o inimigo que a gente estava enfrentando, como que eu vou me contaminar, como que eu vou pegar tudo isso e ir à linha de frente. A Santa Casa foi o centro do Covid, né? Você imagina que foram 600 leitos, 100 de terapia intensiva, lotados, ambulância o dia inteiro, e tinha uma área especial para poder entrar os pacientes, e o hospital continuou trabalhando, parecia que tinham vários hospitais ao mesmo tempo, tinha área de transplante, tudo estava funcionando. Vocês imaginam o papel fundamental que teve os hospitais, que teve vocês como Araújo, né, assim, que não, e Araújo em especial, porque Araújo não vendia só remédio, né, eu fui lá buscar brinquedo pro meu neto, né, porque as lojas fechadas, gente desesperada, eu tive uma cliente que o marido falou, Filó, se não tivesse Araújo, minha mulher tá tão desesperada com o shopping fechado, que ela tá fazendo compra na Araújo, Araújo virou o shopping da vida dela, que ela vai nas prateleiras todas e faz compra lá. Porque muitas pessoas até faziam de propósito esquecer alguma coisa para voltar, porque precisavam de sair, era o momento de sair. Um motivo, né? E eram acolhidos, tinham uma segurança, eram bem recebidos. E isso mantém o outro. Lá está aberto, eu posso ir lá. Tem uma pessoa lá, eu posso conviver, eu posso perguntar, porque o isolamento ele traz muita doença, uma solidão muito grande, né? Então, isso foi fantástico, né? Assim, as empresas que conseguiram permanecer, né? No cuidado com o outro, cuidando dos funcionários, porque eu tenho a impressão que vocês também devem ter tido um índice de doença, né? De contaminação pequeno. Uhum. A Santa Casa teve um índice muito pequeno, nós trabalhamos lá o tempo inteiro, né? E o índice de contaminação, então, a nível do 3º andar da pediatria foi nada, né? Então, isso é espetacular ver que a gente precisou de coragem, né? Mas, assim, eu falei isso algumas vezes, a coragem na certeza de que quando a gente sai e a gente está trabalhando pelo bem
pela vida do outro, a vida devolve isso. Essa certeza a gente tem que caminhar, né? Assim, que aquilo que eu estou plantando, que ele retorna, porque eu disse para os colegas, assim, a gente tem um juramento como profissional de saúde. Não podemos deixar o outro que precisa de nós sem o atendimento. Da mesma forma como vocês vendiam medicação, né? Então, é todo mundo um conjunto. Mas eu tinha certeza absoluta da mão de Deus que nos guardava, que nos conduzia, que nos protegia mesmo para poder dar conta disso, porque ter coragem de sair de casa, eu voltava e tinha família, eu tinha marido, cardiopata, neto, né? Enfrentar tudo isso, filho, genro, etc. E o medo também de contaminar, né? Podia acontecer com qualquer um de nós, né? E saber que a gente foi firme em tudo isso, né? Então, esse papel, ele é bacana, né? Assim, eu acho que quando passa tudo, fala, nossa, que bacana que a gente conseguiu ficar de pé, que bacana que cumprimos a nossa missão, aquilo que a gente se dispôs a fazer, né? Exatamente, que é o chamado, né, que a gente tem. Sim, e não ter, claro que fomos muitas vezes com medo, mas no desempenho daquilo que nós fomos chamados, né? Acreditando que estamos fazendo o melhor, tem alguém por trás, né? Nos guardando e amparando, né? Porque quem ficou em casa, com certeza ficou muita oração por todo mundo que teve que sair, né? Que teve que colocar a sua vida em risco, né? Mas isso, a gente vai aprendendo tanta coisa com tudo isso, né, Patrícia? É. E eu acho que nós podemos tirar muito de tudo isso, né? Eu acho que foi um momento que a sociedade, se quiser rever, aprender que a gente não vive só, que a gente precisa uns dos outros, que a gente precisa cuidar e que todo mundo e cada um tem seu papel e sua importância. E que a gente precisa de todos nesse mundo, né? Desde quem tira o lixo, desde quem cuida, lava seu carro, desde uma loja aberta, desde quem, todo mundo, né? Quanta importância de cada um, né? Nessa grande corrente pela vida, né? O tanto que isso foi fundamental, né? A gente compreender esse papel. Eu achei que se a gente quiser rever, eu acho que a caminhada vai trazer muita coisa bacana nisso aí, né? Então, obrigado, né? Por vocês terem permanecido de pé, né? Porque foi quantas vezes que a gente foi lá buscar alguma coisa, né? Até buscar o rosto do outro, né? Buscar o outro que também estava de lá, mascarado, com máscara, guardando, mas tinha um sorriso ali por trás pelo olhar, né? Falar, vamos, nós estamos juntos, vai passar, né? Vamos vencer tudo isso, né? Isso um foi ajudando o outro a passar, né? Que bom. E é muito bacana ver a gente receber o retorno dos clientes mesmo, né? A gente tem um canal de comunicação aqui e os clientes agradecendo exatamente essa disponibilidade, essa responsabilidade que a gente tinha enquanto serviço essencial de permanecer, né? Então, o papel de cada funcionário, né, que esteve presente na loja durante todo esse tempo, todo esse período, e o quanto isso representou para os clientes, né, para os demais colegas. E nesse período de pandemia, a gente teve o menor percentual de absenteísmo, que são as faltas, né? Então, da história, foi durante a pandemia. Chama-se compromisso. Exatamente. Isso é compromisso funcionário. Sabe uma coisa interessante que eu descobri na Araújo? Um dia, a final de tarde, acho que foi um domingo, eu entrando, tudo fechado em volta, alguém falou comigo assim, me paga um prato de comida. Eu falei, mas aonde que eu vou arrumar comida? Eu falei, Araújo, tinha comida congelada. Eu falei, tá vendo? Tem até comida congelada, né? Levei para a pessoa, tinha até muita opção de comida congelada, né? Achei interessante. Que até isso, né? Falei, não, até isso deu pra gente fazer, né? Que é matar a fome de alguém que estava ali do lado, né? Então, é muita coisa bacana que surgiu disso, né? Eu achei. E esse compromisso que você está falando, funcionário, na Santa Casa também o pessoal não faltou. Né? Isso é compromisso, né? Isso é bonito de ver no ser humano, exatamente, né? Quando a gente é chamado à solidariedade, o pessoal levantar e falar, estou aqui, pode contar. Né? Entender qual que é o seu papel, né? Entender o seu papel. Deus me colocou ali por um propósito. Sim. E eu não vou fugir dessa responsabilidade. Realmente é muito bonito ver toda a empresa e tudo que foi feito, né? A gente hoje olha para trás e vê tudo que foi feito, e lá no início que a gente foi fazendo e aprendendo, como você disse, e hoje olhar para trás realmente muito bonito de ver. E para todo mundo houve uma mudança muito grande. E eu acho que nós já estamos chegando no momento da nossa conversa, né? Que se a gente pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira ou a tarde inteira conversando. Mas muitas pessoas ainda não se situaram. Muitas pessoas estão encerrando esse período, percebendo que está acabando,
assim um pouco inseguras, um pouco temerosas, com medo amanhã, com insegurança do dia seguinte, preocupadas com a situação, sob todos os aspectos. Então, para muitos que não conseguiram ainda entender o seu papel, eu queria deixar uma palavra, sabe? Porque se você ainda não entendeu que você tem um papel, se você ainda não entendeu que você é uma pessoa única, ninguém é igual, não existe uma cópia, mesmo que a gente tenha gêmeos ou trigêmeos, cada um é absolutamente único. Como eu gostaria que você entendesse o que é ser absolutamente único, sonhado, amado, desejado. Não estou falando por aqui, não. Estou falando só pelos seus pais, não. Eu estou falando pelo Pai do céu que nos criou, pelo grande Criador, né? Pelo aquele que sonhou com você antes de você nascer. O único que te viu intraútero, o único que sabe tudo o que você pensa, tudo que você deseja, tudo que está no seu coração. E há um sentido e um propósito para a sua vida. Não há nenhuma vida sem sentido. Não há uma vida sem importância. Cada um de nós tem um papel único que ninguém vai fazer. Então, pensa nisso, assim, de verdade. É possível recomeçar. É possível eu começar uma outra caminhada. É possível querer fazer uma outra história. É possível. Falou, mas eu estou no chão. Olha, a única pessoa que pode impedir você de falar com Deus é você mesmo. Se você não tiver palavras, só levante seus olhos para o céu, que o seu Pai te entenderá, porque Ele é seu Pai. E não há ninguém que te conhece mais do que Ele. Então, como eu gostaria que você acreditasse que de verdade, porque você é único, que Ele te criou e te colocou numa profissão, comece uma relação, é possível. É possível recomeçar uma caminhada diferente, com um passo novo. O caminho é novo? Não, somente o jeito de caminhar. É possível fazer uma nova história. É possível começar a ver a sua vida com os outros olhos. É possível mudar de posição quando sentar. Experimenta se você assenta sempre no mesmo lugar. Muda a poltrona, muda a cadeira e assenta do outro ângulo e veja de um outro olhar. Sabe o que é importante? Às vezes é preciso sair da nossa vida para se ver trabalhando, para se ver situado na vida. E pensa, se a vida é um sopro, se a vida passa rápido, que cheiro você está deixando na sua vida? Que rastro você está deixando? Como é que você quer ser lembrado? Qual é a sua história? O que você quer que contem de você? Escreve uma história nova. Como é que eu começo na hora que você pegar a caneta e falar, hoje eu mudo a minha história? Pensa nisso. Eu falo isso do fundo do meu coração, falo isso com uma certeza tão absoluta. Nenhum de nós é um acaso. Nenhum de nós. Então, se você está achando que você vale menos que nada, eu te digo que você vale tudo, porque você foi criado unicamente. Pensa nessas coisas assim. Como eu posso recomeçar? Há sempre um caminho novo. E Deus é tão impressionante, o nosso Pai ele é tão encantador, que Ele não tem o mesmo jeito de me chamar, de chamar a Patrícia ou de chamar o outro. Para cada filho, Ele busca de um jeito. Por quê? Porque Ele te criou, Ele te conhece. Ninguém é igual a Ele. Ele te busca de um jeitinho que só Ele sabe. Mas então, esteja atento, né? Procure, deseje isso. Assim, não tenha medo do que vai vir. Não tenha medo do amanhã. Se você entender que você tem um hoje para viver bem, na presença do único, que nos ama, que nos acompanha. Então, eu gostaria de desejar a vocês que estão começando, a gente está começando essa semana, não é? Que é a semana inteira. Aproveite, Araújo, vai ter tantas coisas bacanas para vocês poderem pensar. E aí, no final disso tudo, faça seu trabalho de te emendar outra vez e de falar, é possível começar uma nova história. Por uma única razão, porque sou amado. Eu desejo para vocês uma semana intensa. E semana intensa de voltar para si mesmo. E que você se descubra. Descubra quanta coisa bacana está aí guardada, precisando só de uma oportunidade de soltar. É a sua chance. Recomece. Filó, que alegria. Olha, o coração é impossível não ver você falando e o coração não se encher de esperança. E que muitos corações que vão assistir a essas palestras e você pode compartilhar essa palestra. Então, essa palestra é para todos os funcionários da Araújo, mas também pode ser compartilhada para todas as pessoas que o seu coração for tocado aí para mandar essa palavra. Muito obrigada, viu, Filó? É uma alegria para nós te receber, uma honra mesmo te ter aqui conosco nesse evento da Drogaria Araújo. Que Deus te abençoe e que você possa voltar mais vezes para falar com a gente. Patrícia, sabe que eu que agradeço, né? Adoro poder conversar com você, né? Sempre que Araújo chama, a gente está por aqui, né? Então, muito obrigada a você, obrigada a quem está nos ouvindo, né?
E de verdade eu desejo o melhor para todo mundo, né? Que Deus abençoe cada um, a cada família. E de pé, coragem, nós temos muito que caminhar, né? Tem uma estrada aí ainda para viver, tem uma vida grande para viver. Vamos viver isso com abundância, com intensidade, porque a nossa vida não nasceu para ser petitinha, né? Nasceu para ser grande. Coragem, vamos em frente, né? Um abraço a todos. Amém. Um abraço, pessoal.